Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Bonifácio, um pai alienado, e você está no canal Aliena Não, um canal voltado para conscientização e luta contra a alienação parental. Esse daqui é o primeiro vídeo de uma série que eu vou gravar, contando toda a minha história, contando desde o início até... porque assim, né, a questão da alienação, no meu caso, ela ainda não terminou, eu ainda não tive um desfecho, processos ainda estão rolando, então eu acredito que ainda muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Então a gente vai alimentando, atualizando os fatos nessa playlist que vai se chamar o passo a passo da alienação na minha vida. E nela você vai encontrar tudo sobre a história da alienação na minha vida. E esse aqui, sendo o primeiro vídeo, eu quero começar, né, naturalmente pelo começo. E esse começo, eu vou dizer para vocês assim que foi... Recentemente eu comecei a constatar que a alienação parental ela começou dentro do meu casamento ainda, antes do divórcio, né? E aí é um alerta para os pais, para as mães, para as pessoas, né, que de repente não estejam atentas aos acontecimentos corriqueiros da vida cotidiana e talvez não perceba, porque a alienação às vezes ela vem de uma forma muito suave, sabe assim, muito disfarçada, né? Muito dissimulada, né? Muitas vezes intencionalmente, outras vezes não, né? Eu vou dar um exemplo aqui também de uma alienação que pode ser um elemento de alienação, mas que talvez não seja intencional, mas é um exemplo de uma outra história que não é a minha história, né? Eu vou citar depois para vocês. Vou começar pelo que me chamou a atenção depois que eu constatei, né? De que a alienação parental ela começou, não foi depois do divórcio, não foi depois que, mesmo com o divórcio todo resolvido, eu comecei a seguir a minha vida naturalmente, né, e iniciei um relacionamento com uma outra pessoa, e aí a alienação começou a ser praticada por parte da mãe da minha filha. Enfim, não foi nesse momento. A alienação parental ela começou dentro do casamento. E como foi isso? Eu vou dizer para vocês. O que acontecia? Num certo estágio do nosso relacionamento, nós tínhamos aí 15 anos de casados. No último ano de casamento, eu comecei a perceber que a minha filha, ela foi uma menina planejada, né? Ela não foi um acidente, né? Não foi um deslize, foi tudo muito planejado. A gente teve ela depois de 7 anos de casamento. E o que acontece? Ou seja, eu sabia que eu ia ter uma criança, que eu tinha que dar atenção para essa criança, e era tudo que eu queria, né? Eu estava doido para ter uma filha, e aí Deus me deu, então assim... Mas na correria do dia a dia, o que vai acontecendo? Eu acho que vão acontecendo coisas que quando você não se atenta, né? E o que aconteceu? Chegou um momento que eu percebi que minha filha... Pai, vamos brincar, no meio do dia do trabalho, né? Porque tínhamos uma empresa aqui, familiar, né? No mesmo terreno da nossa casa. Eram 2 casas, uma casa era a empresa, outra casa era a nossa casa, nosso lar. Então a minha filha chegava da escola e tal, e ela tava assim, no meio de tudo isso, né? Ela ia lá no ateliê, ficava lá um pouquinho, ia pra casa, tudo no mesmo quintal, no mesmo terreno. E ela chegava e, pai, vamos brincar? Pai, vamos brincar de pole? Pai, vamos brincar um pouquinho? Pai, vamos desenhar? E eu só, não. No meio da correria do dia a dia, né? Criança não tem essa noção, né? Criança vai saber, olha, agora já terminou o trabalho, então podemos brincar, papai? Não é assim, né? Criança no meio do dia. E eu percebi que até depois, quando terminava o trabalho, a gente estava cansado, aí a gente tinha que fazer umas coisas na rua, aí a gente tinha que fazer comida, aí a gente tinha que tomar banho, aí a gente tinha que dar uma arrumada na casa, e, sabe assim? E as coisas iam passando, e esse depois, filhinha, não tinha depois. E aí eu cheguei um momento que eu parei e falei, olha, eu não tive uma filha pra fazer isso, né? Eu sabia que eu ia ter que dar atenção, eu sabia que eu ia ter que disponibilizar tempo, né? Então, eu decidi tirar 1 hora no dia, né? Pra poder sentar com a minha filha e fazer o que ela quisesse fazer, né? Aí ela inventava de brincar de pole, que adorava aqueles bonequinhos pequenininhos, que troca roupinha, enfim, ela tinha um monte. Queria brincar, outro dia queria brincar de fazer maquiagem, outro dia queria brincar de desenhar, outro dia queria contar historinha, outro dia queria assistir desenho, enfim, eu fazia o que estava à disposição dela, porque ela quisesse, né? Era 1 hora dela.
E essa 1 hora era no finalzinho do dia, porque assim, a criança acordava cedo, também brincava um monte na escola e tal, e dormia cedo, né? Então, eu determinei que esse horário seria no finalzinho da tarde, né? Coisa que, assim, pra alienadora foi uma coisa assim, ficou doida da vida, entendeu? Ficou doida da vida, né? E ficou morrendo de ciúmes dessa situação, enfim, justificou por conta do trabalho, usou a justificativa do trabalho, dizendo que a gente tinha que trabalhar, tem encomenda para entregar, não sei o que, enfim, expliquei que, né, é só a gente se organizar, se estruturar, eu organizar o meu tempo para poder, nesse horário da minha filha, e eu vou cuidar disso e eu vou me organizar para poder a gente trabalhar, fazer o trabalho no seu momento e ter o momento dela também, enfim. Fiquei firme ali, bati o pé nisso. E aí surgiram umas coisas assim, sabe? Isso que eu escutei, isso que foi na minha frente, que eu consegui captar, né? Que hoje que eu tô pensando que isso é alienação, né? Então assim, mamãe, você não brinca comigo, só o papai brinca. Não, mas também, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa. Seu pai não trabalha? Porque elas são assim, né? Elas generalizam, né? Elas são... como elas são narcisistas, elas têm um complexo de superioridade, né? E elas acham que elas fazem tudo, elas são donas de tudo, elas sabem tudo, né? E todo mundo não é ninguém, os outros não são ninguém, não fazem nada, só ela que faz. Sofrimento é a mesma coisa, só elas são as que mais sofrem, elas que são as mais prejudicadas, elas que são as mais odiadas do mundo, elas que, entendeu? Assim, é tudo muito desproporcional, muito extremo, né? E não era diferente nessa situação. Então, assim, o fato de eu parar, trabalhar o dia inteiro, acordar cedo, trabalho o dia inteiro, final da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, vou parar agora para poder sentar e brincar com a minha filha. Para ela já invalidou, essa 1 hora que eu parava para brincar com a menina, invalidou todo o período que eu trabalhei desde cedo. Então, assim, seu pai não trabalha, seu pai não quer saber de trabalhar, por isso que ele tem tempo para brincar com você, alguém tem que pagar as contas, alguém tem que trabalhar, então por isso que não dá para mamãe brincar com você, porque eu tenho que trabalhar, seu pai não trabalha. Então, cara, isso é um fator de alienação, né? Porque, assim, isso, imagina, para uma criança pequena, com 6 anos de idade, 7 anos de idade, cara, que seja 10 anos, um adolescente, não importa. Você ficar colocando essas coisas na cabeça da criança, você ficar falando mal do seu cônjuge, mal do outro, entendeu? Não tem o menor cabimento, né? Não tem o menor cabimento. Isto é um fator de alienação. Quando você fala mal da outra pessoa, você cria um sentimento. Você pode criar um sentimento, você está investindo pelo menos, né? E você pode criar um sentimento de rejeição dessa criança, desse adolescente, a essa pessoa da qual você está falando mal, né? Então isso é alienação. É alienação. E tem um ponto, né, que... ainda aproveitar fazer um parênteses aqui na publicação anterior que eu fiz, no vídeo anterior que eu fiz, falando sobre a questão da pensão, o vídeo da pensão alimentícia, né, do que chama Ela Me Quer na Prisão, né? Que é onde eu demonstro que elas se utilizam das ferramentas jurídicas. Se você deixar brechas, elas se utilizam dessas ferramentas jurídicas para poder te prejudicar, né? E entrou eu nunca vi isso, cara, eu nunca vi isso. Feminista alienada. Então, assim, ela defendendo uma coisa extremamente feminista, de superpoderes da mulher, ao mesmo tempo que ela dá uma de coitada, que ela falou até que eu estou fazendo uma nova modalidade de alienação. Então, assim, não vou nem falar o nome da figura, nem vou dar muito ibope, porque, assim, não merece. Quer aparecer você monta um canal, faz os seus vídeos, fala o que você quiser. Mas, assim, foi em defesa da alienadora, dizendo que eu estava fazendo uma violência, que eu não queria saber de pagar pensão, printou o vídeo, compartilhou o vídeo, mandou lá nos grupos, falou que o Ministério Público tinha que me denunciar, que não sei o que, sabe assim? Um negócio que, assim, vai acontecer, e aí eu quero dizer para os pais, para todo mundo que está nessa luta, pensando em se engajar nessa luta da alienação parental. O maligno, o mal, né?
as alienadoras, os alienadores, né? Todas essas pessoas que são envolvidas com esse, né, esse caldo fétido, né, que agrega todas essas questões de alienação, eles são assim, de uma forma impressionante, eles são organizados, eles são barulhentos, entendeu? Então se você não estiver realmente determinado e a gente não se unir para poder fazer frente a isso daí, eles detonam. Eles pegam, eles compartilham, eles falam um monte, põem textão e falam as piores coisas, mentem, distorcem, né? Porque o que ela falou na publicação que ela fez para poder falar mal do meu vídeo, dizer que eu sou o alienador, na verdade eu que estou alienando, ela falou que eu não quero saber de pagar pensão, que a pensão ela é devida, ela é da criança, coisa que assim, tipo, eu não falei nada disso no vídeo, eu não falei que eu não pago pensão porque eu não acho que é devido, eu não falei que eu não queria pagar pensão, não falei nada disso. Muito pelo contrário, eu falei que eu dei 10 mil reais, quase 50% do valor, que eu propus parcelamento e a alienadora ela não quis o dinheiro, ela quer a prisão. Justamente para demonstrar que elas não querem saber de dinheiro, elas querem saber de prisão. Se você chegar com o valor total do que você deve, se elas pudessem escolher a prisão como forma de pagamento, elas escolhiam a prisão, só para te fazer a maldade. Porque isso é uma influência do maligno, elas são pessoas que elas estão voltadas para o mal. Porque elas são egoístas, elas são narcisistas, elas são pessoas que não têm condições de se colocar, não têm empatia, não têm coração, não têm condição de se colocar no lugar do outro, né? E sentir o sofrimento do outro. Bom, fecha parênteses, vamos voltar para o caso aqui do vídeo, que é a alienação parental que começou dentro do meu casamento, antes mesmo do divórcio. Então foi assim. Então quando ela falava mal, isso aí foi o que eu percebi, né? E só hoje, agora, recentemente eu me toquei e falei que olha, só a alienação parental começou. E aí conversando com os pais, tem um conhecido meu aqui da minha cidade, própria cidade de Campinas, que falou a mesma coisa, falou isso, cara. Ele falou, eu sofro alienação parental dentro do meu próprio casamento. E meu casamento, assim, eu tô casado, a gente não pensa em divorciar, e ela faz alienação parental desse tipo. Que, seu pai não presta, seu pai não quer saber de ficar em casa, seu pai só fica no trabalho, seu pai, sabe assim? Causa realmente fala mal do pai para a criança. Então isso é alienação parental, isso é muito grave. Então você pensa, uma pessoa que é capaz, então acenda um sinal de alerta quando você perceber isso dentro do teu casamento, você acende a luz de alerta. Coloca uma luz amarela aí para acender, porque assim, pensa bem, se a pessoa ela é capaz, se a sua esposa, se o seu marido é capaz de falar mal de você pro teu filho, estando com você, estando tudo bem, estando casado, sem pensar em divórcio, o que essa pessoa não faria com você se houvesse um divórcio, um litígio, uma briga por guarda dos filhos? Já pensou? Então fica ligeiro. Isso daí é para alertar mesmo que quem estiver passando por isso, fique esperto, procura resolver essa situação, conversa, procura uma terapia familiar, conversa com esse alienador, com essa alienadora, né? Porque eu estou falando agora, né, alienador e alienadora, né? Porque se você fala alienadora, fala que você está com preconceito de gênero, que você já está determinando que são só as mulheres alienadoras e tem homens alienadores também, blá 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 blá. Cara, eu acho um pé esse negócio de politicamente correto, de ficar, entendeu? Por que eu falo alienadoras? Porque simplesmente a maioria das pessoas que cometem alienação parental são mulheres. O que eu posso fazer? Isso é um fato. Por que isso acontece? Porque num divórcio, a guarda, ela sempre, na maioria das vezes, a tendência é que fique com a mulher. E aí a mulher é quem provoca a alienação. Só por isso. Não tenho preconceito com mulher, não. Imagina, longe disso. Eu sei muito bem que existem homens que também promovem a alienação parental. Eu sei que existem mulheres que sofrem distante dos teus filhos por alienação parental. Então, assim, não existe nenhum preconceito de gênero a esse respeito, partido de mim, entendeu? Eu falo simplesmente alienadoras, na maioria das vezes, porque justamente por isso que eu acabei de explicar. Simplesmente porque é a maioria. Não tem, isso é fato, entendeu? Isso é isso que acontece, que eu vou fugir da realidade. Então eu falo assim, mas é só por isso mesmo. Então, bom, eu vou me ater hoje nesse vídeo aqui, só esse fato mesmo, né, pra deixar bem claro pra vocês. E aí, olha só que coisa, né? Esse foi um problema que surgiu no final do nosso casamento, no último ano, né, de eu ter
dedicado uma hora específica do dia, todos os dias para minha filha, isso foi um motivo de briga. E porque a alienadora, geralmente também elas são muito ciumentas, né? São pessoas possessivas, centralizadoras, dominadoras, né? Controladoras, né? Então elas têm um ciúmes excessivo que elas querem dominar, e elas querem centralizar, elas querem... E aí ela ficou morrendo de ciúmes de eu sentar com a minha filha e brincar com a minha filha, assistir filme, enfim. Tem que ser uma coisa natural, ela devia achar bom, né? Uma pessoa saudável pensa bem. Por isso que eu digo que alienadoras são pessoas doentes, né? Você não pega ninguém que a pessoa manifestou, desenvolveu um câncer. Não, vou mandar pra cadeia para resolver. Então, por isso que, apesar de ser, eu e muitos especialistas, eu sempre vou tratar aqui dessa forma, a alienação parental. Apesar de não ser reconhecido como crime, né? Eu reconheço como crime. Para mim é crime hediondo, deveria ser reconhecido no Código Penal, crime hediondo, e a prisão, a pena, vamos lutar em relação a isso em Brasília, vocês podem esperar por isso daí. E a pena não pode ser prisão, porque gente doente não é cadeia que resolve, é tratamento psiquiátrico. Então, essas pessoas você tem que pegar e levar para um tratamento psiquiátrico, porque o negócio é sério. Porque uma pessoa sã, uma pessoa sadia, imagina, se eu vou ficar bravo que a minha esposa tirou uma hora do dia dela para poder cuidar do nosso filho, da nossa filha. Imagina você ficar bravo porque o teu marido, a tua esposa, resolveu dedicar uma hora exclusiva para tua criança, para teu filho. Você vai sentir ciúmes. E fora que, até isso eu nem ia comentar, agora me veio na cabeça, tinha até esquecido, me veio na cabeça. Outras coisas que eu percebi que aconteciam, isso assim ao longo dos anos, sabe? Você vai fazendo aquela retrospectiva, você vai tendo que pensar nessas coisas, né? Eu tô até escrevendo um livro sobre isso. Em breve eu vou divulgar para vocês. Então eu tenho fazendo essa retrospectiva, que, por exemplo, cada um tem o seu jeito, né? Então eu brincava com a nossa filha de um jeito assim, né? E ela achava demais, né? Fazia aquela mó bagunça, assim, sabe? Fazia algumas vozes diferentes, assim. E aí um certo dia eu passei a ver, eu tava vendo assim, cheguei em casa e minha esposa, na época, né? A alienadora, tava brincando com a minha filha do mesmo jeito. Você entende? Com a mesma entonação de voz, com o mesmo jeito, sabe? Tipo assim, copiando o jeito que eu fazia as brincadeiras. Então, cara, eu parei e pensei aquilo, falei, cara, ela tá me imitando, né? Que coisa esquisita, né? Esse dia eu achei estranho, sabe, cara? Mas, meu, quando você tá envolvido, assim, é tão difícil, cara. Tão difícil, assim, você acha várias coisas eu fui achando estranho, sabe? Ao longo do tempo. Mas, assim, a vida vai indo, as coisas vão acontecendo, você vai deixando, você fala, deixa pra lá, vai, do meu jeito é mais legal mesmo, né? Deve ter gostado muito do jeito que eu brinco, né? Minha filha também adora o jeito que eu brinco, então ela resolveu copiar. Mas assim, é esquisito, né, meu? É esquisito porque cada um tem o seu jeito. Aí você vai copiar o jeito da pessoa, o jeito da outra pessoa se comportar. É estranho. É estranho. Então, aí hoje eu penso, né, aquilo que ela quer se colocar no lugar, porque as alienadoras, elas querem tomar o lugar do pai, né? Ou elas colocam outro elemento, ou elas querem tomar o lugar do pai. Muitas vezes elas perseguem, no meu caso, eu estou sofrendo uma perseguição terrível, né? Então assim, ela tomou o lugar, o meu espaço dentro da minha própria família, com base em intrigas e mentiras. Ela, como num jogo de xadrez, né? Ela tirou a peça que sou eu e entrou ela no lugar. Ela... algumas coisas aqui, tem uma questão política, sou presidente da associação e ela agora está se envolvendo com comissão de organização de feira. Eu que sou produtor de eventos, né, e fiz vários eventos por meio da associação. Ela nunca quis se envolver com isso, ela odiava isso, achava esse negócio de política, esse negócio de lidar com as pessoas, de ficar fazendo as coisas para ajudar as pessoas, de serviço social, que eu gosto muito, sou envolvida, ela odiava. Agora ela está envolvida, ela está mexendo com isso, ela está trabalhando com produção, eventos, está fazendo feiras, está organizando feiras, está organizando projeto social. Assim, sabe, assim, você percebe que a pessoa está fazendo tudo aquilo
que você faz, ocupando todos os espaços dos quais ela acha que você um dia ocupou, ou que você gostaria de ocupar, ou que você almeja ocupar, sabe assim? Uma coisa bem doentia. Aí você vai vendo que assim, o negócio é doente mesmo. O negócio é doente. É muito estranho. É muito estranho. Então é uma perseguição assim, ferrenha. Mas vocês vão saber de tudo isso daí, fica tranquilo. É muita coisa, vocês vão saber de tudo. Na playlist aqui eu vou, do passo a passo, eu vou contar cada coisinha que me aconteceu. Cada coisinha eu vou contando, né? Você não me conhece, né? Você vai ficar sabendo assim, né? Por cima. Mas tem muita gente aí, né? Que me conhece, que sabe da minha história e vai olhar e falar, pô, tá acontecendo tudo isso daí, Marcelo. Nossa, Marcelo, tá acontecendo tudo isso com você? Ela tá fazendo tudo isso com você? Mas, pois é, fazendo tudo isso daí. E posa de santinha lá, né? Posa de coitada, de vítima, chora lágrimas de crocodilo, todo mundo tá morrendo de pena atualmente, né? Atualmente eu sou o vilão da história, ela é a mocinha, ela é a certinha, né? Mas a verdade, ela vai descortinar, né? Porque a mentira, ela tem perna curta, a mentira, ela é aleijada, né? Ela não se sustenta por muito tempo. Então, a gente vai contar toda a história, todo mundo vai saber o meu lado, e todo mundo vai ficar sabendo qual é a verdade, né? Bom, gente, eu queria falar... eu vou dar outro exemplo, né? Então, assim, da minha história, é basicamente isso, né? Basicamente isso aí, esses exemplos que eu queria dar, falar pra vocês como que começou dentro do meu próprio casamento antes do divórcio, essa questão da alienação. Deixar pra vocês a dica aí sobre isso, né, meu? Ficar esperto com isso, ficar de olho, sabe assim? Cara, confiar, você só confia em Deus, cara. Deus, Jesus Cristo é seu único amigo, não tem mais ninguém. A gente tem que confiar nas pessoas, mas assim, num grau, não plenamente, porque assim, mano, você vive com uma pessoa, você casa com uma pessoa há 15 anos, dormindo na mesma cama que de uma pessoa como essa, entendeu? E aí acontece tudo isso que está me acontecendo, ela foi capaz de fazer tudo isso contra mim, contra a nossa filha, uma criança inocente. Então assim, é complicado. Então, se você está num casamento, cara, você ama a sua esposa, Deus abençoe que, cara, que ela não seja uma alienadora. Se você é uma mulher, está casada com um cara, tomara que ele não seja um alienador, entendeu? Mas assim, que Deus abençoe que nada de mal nunca aconteça, que vocês estejam guardados em nome de Jesus aí de todo mal. Mas fica de olho, cara, presta atenção nos comportamentos, veja bem. Então assim, o que eu tô contando aqui não é só para eu desabafar sobre a minha história, é para alertar vocês, para você que está assistindo aí, você pegar isso como exemplo, pegar isso como uma informação que você tem de alguém que já passou por esse problema, entendeu? E guardar para você aí e ficar alerta. Um dia você perceber alguma coisa semelhante, você vai analisando, vai com cautela, vai percebendo, vai analisando, porque acontece alienação parental dentro do casamento. O meu começou dentro do casamento. E eu só fui descobrir isso o quê? Agora, 2 anos e meio, 3 anos depois. É agora que eu tô parando pra pensar e falando, putz, alienação parental. Aí agora pra terminar eu vou dar um outro exemplo aí, um último exemplo, que é aquele que eu falei no começo do vídeo, que não é da minha vida não, isso não tem nada a ver comigo, tá? Isso aí foi um outro caso, que uma outra pessoa me contou sobre um indício de alienação que ela percebeu dentro da família. Como é que é? Ela tem um filhinho dela, né? E aí tem os avós. Avós paternos, mas isso aí tanto faz. É só uma informação que não tem relevância. Mas assim, no caso, avós paternos, né? Então o avô e a avó da criancinha. E aí você vê como que a alienação, ela é uma coisa assim, às vezes sem querer, né? Que eu penso que não era por maldade, sabe assim? Mas é sem querer. Mas isso é alienação, isso não é legal fazer isso. A avó falava, tava a avó, o avô e a criança, imagina a situação. Aí a avó fala pro avô, pro marido dela: pega lá, vovô, o bichinho da mão do neném. Aí, o menininho, a criancinha, o netinho, tava com o brinquedinho na mão assim. O avô ia lá, eu vou pegar aqui para simular. Vou pegar a Bíblia, o brinquedo. Pega lá da mão do neném, o brinquedinho. Aí o avô pegava. Peguei o brinquedinho do neném. Aí a avó ia lá, fazia assim, o avô com o brinquedo na mão fazia assim. Daqui, avô bobão, tó neném, tó seu brinquedo. Você entendeu?
a avó falava pro avô pegar o brinquedo da criança, o avô tomava o brinquedo da criança. A avó virava pro avô, marido dela, e falava assim, daqui, tomava da mão dele, dava uns tapas no vovô e entregava o brinquedo pro netinho. Falava, toma, avô bobão. Cara, pensa, velho, parece uma coisa inocente, entendeu? Uma brincadeira. Mas, cara, pensa, velho, pensa. O que essa avó, ela tá produzindo na cabeça dessa criança? Que o vovô é do mal, o vovô toma o brinquedo de mim, o vovô não me deixa brincar, e a vovó é minha heroína. Ela vai lá, pega o brinquedo do vovô e me devolve. Então, cara, e a mãe dessa criança percebeu essa brincadeira, né? Olhou assim e falou, não, peraí, não brinca assim não, vovó. Não brinca assim não. Você quer que o neném pense que o vovô é do mal, que o vovô não gosta dele, que tá tomando o brinquedo dele? Não, não quero mais que brinque dessa forma, não. Não quero mais que brinque assim. É aquele negócio, né? Fica aquele climão, né, e tal. Mas, enfim. Isso é alienação parental também. Você vê de uma forma tão sutil, tão inocente, né? Porque eu acredito que a avó não estava fazendo isso por maldade. Mas uma situação esquisita, né? Situação esquisita. Você também tem que ficar muito esperto com esse tipo de coisa. Você com os teus filhos, enfim, no relacionamento com as outras pessoas. Porque, cara, a criança absorve, a criança forma conceitos dentro da cabeça dela a respeito das pessoas, entendeu? E como que você vai alimentar a criança com esse tipo de ideia, com esse tipo de comportamento? É uma coisa assim, né? Esquisita, cara, as pessoas fazerem isso. Tipo de brincadeira estranha, né? Mas assim, às vezes passa despercebido no nosso dia a dia. E, analisando, no meu entender, isso é um elemento de alienação parental. Mesmo que de forma inconsciente, tá? Pessoal, então eu vou ficando por aqui, tá? Acho que esse elemento hoje já é o suficiente, porque no próximo vídeo eu já vou entrar no momento do divórcio, né? E os passos seguintes que se seguiram. Vou falar um pouquinho de coisa cada dia, você vê, como eu falei nos primeiros vídeos, lá no primeiro vídeo do canal. Agora é o que? 27 minutos e meio, entendeu? São vídeos que não tem como ser curtos, entende? Então, se você está aqui até esse momento, eu agradeço aí que você tenha ficado aqui. Se você ficou é porque você realmente está interessado no assunto, e é o que eu falei. Quem assistiu os vídeos, quem assistiu tudo é porque está interessado mesmo. Não quero gente desinteressada aqui assistindo meus vídeos. Eu quero quem está interessado, assistir até o fim. Então eu não estou preocupado com o tempo, eu não estou preocupado em... Eu tenho que fazer em tantos minutos, eu tenho que resumir. Eu não estou preocupado com isso, entendeu? Não estou preocupado com isso, estou preocupado em contar a história. Eu preciso contar toda a história, tintim por tintim, passo a passo, entendeu? Seja para falar a minha versão para aquelas pessoas que me conhecem, que conhecem a minha história, que estão de costas viradas para mim, que estão, enfim, todas as pessoas que foram envolvidas por essa teia maligna da alienadora, para afastar minha filha de mim, já faz 3 anos que eu não vejo ela. Seja de forma informativa, para poder transmitir, né, informações, elementos, indícios, para que você esteja munido dessas ferramentas e para que você possa se proteger da alienação parental. Se um dia ela vier a acontecer na tua vida, se um dia surgir alguns indícios na tua vida, ou se você estiver passando por uma alienação parental. Então eu peço que, se você gostou desse material, você gostou dessas informações, desse vídeo, compartilhe o máximo que você puder, curta, comente, deixa aí o que você acha, entendeu? Se você gostou, mesmo que você não gostou, deixa um like, um dislike, não fique indiferente. Eu acho que diante da alienação parental não tem como ficar indiferente, ficar neutro, entendeu? Ou você gostou, dá um like, ou você não gostou, dá um dislike, fala o que você gostou, fala o que você não gostou, compartilha, enfim, faz alguma coisa. A gente não pode ficar parado, né? A gente tem uma luta muito grande em 2 frentes, na conscientização das pessoas e também na alteração de leis, na revogação de leis, na criação de leis, para poder minimizar ou evitar que a alienação parental aconteça. Para isso eu peço que vocês vamos se juntar aqui. Eu vou deixar o meu contato aí, aqui de Campinas, 19998596931. Estou dando aqui para você falado no vídeo, porque às vezes as pessoas, né, baixam o vídeo, tiram do contexto da página, enfim, vai estar na descrição se você está na página Aliena Não, né, seja no Instagram,
no YouTube ou no Facebook, vai estar na descrição os meus contatos. Mas caso não esteja, já falei para você, anota aí, chama a gente no WhatsApp, vamos conversar. Você quer falar também, você quer dar sua opinião aqui no vídeo, quer ser entrevistado, quer contar o teu caso, você é um profissional da área, quer falar também sobre o assunto, seja da parte jurídica, da parte psicológica, do assistente social, enfim. Vamos falar sobre esse assunto, vamos movimentar e principalmente vamos nos unir para fazer esse movimento crescer e a gente ter voz e capacidade de poder chegar onde a gente tem que chegar para resolver o problema, que é lá em Brasília. As leis estão lá, as pessoas que fazem as leis são de lá, a gente precisa ir até lá para alterar tudo isso. E também campanhas de conscientização, tudo isso daí. A gente precisa aí de RH, né, de gente engajada para poder colocar em prática isso daí, chamar a atenção da mídia e expor o assunto. Né? Um assunto que é tão corriqueiro, acontece tanto na vida de todo mundo sabe de casos de alienação parental e está naturalizado, né? As pessoas, ninguém está nem aí. Tem criança sofrendo, tem adolescente sofrendo, tem pais, mães sofrendo, avós, família sofrendo e ninguém faz nada. Processo no judiciário, parado, não anda, entendeu? Não anda. E não resolve absolutamente nada na maioria das vezes. Salvo raras exceções que ultimamente anda acontecendo de vez em quando aí, um juiz ou outro que dá uma decisão acertada, coerente com a realidade, voltado justamente para a proteção da criança, de verdade, né? Não só para inglês ver. São situações raras, infelizmente. Você veio até aqui, então é porque você se interessa muito por alienação parental, e tem um pessoal que está fazendo um trabalho espetacular, o pessoal do Deu Match. É um canal no YouTube chamado Deu Match, e semanalmente eles fazem um podcast onde eles estão levantando assuntos relacionados à alienação parental. Eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo também. Prestigie o trabalho deles. São tão poucas pessoas que abrem espaços de comunicação para você falar de alienação parental, que quando isso acontece a gente tem que prestigiar, a gente tem que ir lá, a gente tem que participar, a gente tem que compartilhar, a gente tem que curtir. Se você tiver grana, puder ajudar com grana, ajuda o pessoal com grana, porque tudo custa dinheiro, né? Então um estúdio para poder gravar um podcast, equipamento, internet, câmera, tudo isso é dinheiro. Então ajuda também financeiramente se você pode, sabe? Cada um ajuda com aquilo que pode. Se você é alguém que tem uma experiência e quer compartilhar, vai lá dar seu depoimento, seu testemunho, se dispõe a poder falar, entendeu? Se você é um profissional que entende da parte jurídica, quer colaborar, colabora com a sua mão de obra também, disponibiliza essa informação para as pessoas. Agora, você não vive isso, enfim, você tem dinheiro, disponibiliza dinheiro, põe dinheiro no negócio, ajuda o pessoal. A gente precisa que iniciativas como essa sejam prestigiadas e enaltecidas, porque é uma pedreira, é um caminho terrível, entendeu? Como eu falei aí no começo do vídeo, a pessoa printou todos os meus vídeos, compartilhou, falou mal, desceu além e ainda me colocou como alienador, entendeu? Eu estou fazendo uma nova modalidade de alienação. Então assim, o negócio é uma loucura. Essas pessoas, elas não são sadias e elas fazem coisas assim inimagináveis. Então assim, a gente tem que se organizar para poder combater isso. Então quem tem coragem de botar as caras para tratar desse assunto tem que ser enaltecido, tem que ser motivado, entendeu? E às vezes um simples like que você dá aí já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa, porque a gente precisa fazer a internet entender que esse conteúdo é relevante, para a gente poder chegar ao maior número de pessoas e agregar essas pessoas num grupo que a gente vai, e mais para frente eu vou falar sobre isso, né? A questão da associação, da entidade que a gente tem aí para poder trabalhar na luta contra a alienação parental lá em Brasília e através das campanhas de conscientização. A gente precisa agregar essas pessoas para poder se unir em torno dessa entidade e poder alavancar essa luta contra a alienação. Então eu vou ficando por aqui. Acompanhe aí a nossa playlist passo a passo da alienação parental na minha vida. Esse aqui é o primeiro vídeo, virão muitos e muitos outros. Você vai conhecer a minha história, que é semelhante à história de muitos outros pais e mães alienados, porque o modus operandi dessas criminosas e criminosos é praticamente o mesmo, guardando as suas devidas peculiaridades de cada caso. Então, é uma caminhada longa, tem muita história para contar. Pode crer que vocês vão ver muitos e muitos vídeos aqui, contando sobre muitos pontos
E tem coisa que é horripilante. É horripilante. Digo até sempre, é muito chato pra mim. Nunca pensei em criar um canal pra poder falar disso, sabe? Uma coisa tão íntima, tão triste, tão angustiante, tão sofrida. Porque eu não queria estar aqui falando sobre isso. Mas, por força das circunstâncias, eu ponderei e vi que é melhor eu fazer isso. Eu jogar isso para os quatro ventos, entendeu? Jogar essa história no ventilador. Porque tem muita gente sofrendo quieto aí, espalhado pelo mundo. Cada um no seu canto. E a gente precisa aí dar voz a todo esse sofrimento para a gente poder se unir e mudar essa situação. E acima de tudo, para terminar, eu quero dizer para todos vocês, né? Que, como eu sempre falo, da forma que eu acredito, isso é uma coisa do maligno, isso não é de Deus, isso é coisa do diabo, né? Então assim, se você está sofrendo com esse problema, você passa por isso, você tem algum familiar, enfim, pede para que Deus ilumine o seu caminho, conversa com Jesus, pede para que Ele te ilumine, faça você ter forças para lutar, entendeu? Ore pelo teu caso. Se você não está sendo pessoalmente afetado por isso, ore pela pessoa que está sofrendo, pela criança. A oração, ela tem um poder incrível, entendeu? Jesus, Ele transformou água em vinho. Jesus fez cego enxergar, fez aleijado andar, fez morto ressuscitar. O próprio Jesus morreu e ressuscitou, só para nos salvar. E Ele está aí esperando que a gente abra a porta para Ele, que a gente dê uma oportunidade para Ele entrar no nosso coração e tomar conta da nossa vida. Então a gente tem que fazer tudo que os nossos esforços puderem fazer para poder resolver os problemas, mas o principal de tudo é a gente colocar tudo nas mãos de Deus, diariamente a gente oferecer para Deus as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, orações, tudo que a gente faz na nossa vida, oferecer para Deus, oferecer para Jesus, segurar firme na mão de Jesus e seguir em frente. Coloca Deus na tua vida, coloca Jesus na tua história, porque Ele é o maior juiz e é Ele quem vai fazer a verdadeira justiça no final das contas, tá bom? Então, termino pedindo para que Deus nos ilumine, nos proteja de todo mal e nos abençoe agora e sempre. Amém. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.